Minha tia me expulsou de casa quando minha mãe morreu. Hoje ela implora pela minha ajuda. Eu era apenas uma adolescente quando minha mãe morreu. Uma garota de 16 anos que mal entendia o mundo e de repente foi jogada nele com um buraco no peito e ninguém ao redor para me segurar. A dor da perda foi devastadora, mas o que veio depois foi ainda pior. Minha mãe era tudo para mim. Ela me criou sozinha, me protegeu de um pai que nos abandonou antes mesmo de eu aprender a andar. Trabalhava em 2 empregos, às vezes 3, e mesmo assim, sempre achava tempo para me abraçar e dizer que tudo ia ficar bem. Eu acreditava nela. Sempre acreditei. Quando ela ficou doente, no começo foi só uma tosse. Depois, veio o diagnóstico. Câncer no pulmão. Eu nunca tinha visto minha mãe chorar daquele jeito. Ela não chorava por ela. Chorava por mim. Porque sabia que ia embora. E não fazia ideia de quem cuidaria da filha dela. Foi então que minha tia Sandra entrou em cena. Irmã da minha mãe, 10 anos mais velha, sempre teve uma relação complicada com ela. As duas mal se falavam, mas Sandra apareceu no hospital com aquele sorriso que não me convencia. Disse que era família, que ia cuidar de mim, que minha mãe podia descansar em paz. Minha mãe morreu 2 meses depois. No dia do enterro, Sandra segurou minha mão com força e falou ao meu ouvido: "Agora você é minha responsabilidade, e eu vou te dar um lar." Mas eu devia ter percebido. Um lar não é uma casa com paredes frias e olhares de desprezo. O pesadelo começou na semana seguinte. Ela me levou para a casa dela, onde morava com o marido e 2 filhos adolescentes. De cara, senti que eu era um incômodo. A forma como olhavam para mim, como se eu fosse uma invasora. A comida era contada. Minhas roupas eram jogadas num canto. Eu dormia em um colchão fino no chão do quarto da lavanderia. Me chamavam de folgada se eu sentasse no sofá. De ingrata se perguntasse por que não podia comer o mesmo que os filhos dela. E Sandra, aquela mulher era pior que madrasta de conto de fadas. Me acordava gritando antes do sol nascer para limpar a casa. Me fazia lavar o banheiro depois que todos usavam. E repetia o tempo todo: "Você devia me agradecer por não estar num abrigo." Eu não tinha ninguém. Nenhum outro parente. Nenhum amigo que pudesse me acolher. Então eu fiquei. Engoli cada humilhação. Cada olhar de desprezo. Mas dentro de mim, uma semente crescia. E ela se chamava revolta. O tempo passou. 3 meses. 6. 1 ano. Na escola, eu era a garota calada, cansada, que nunca ia em festas e sempre parecia triste. Ninguém sabia da minha realidade. Eu mentia. Dizia que morava com a tia porque minha mãe viajava muito, que minha vida era normal. Mas não era. Minha vida era feita de restos de comida, olhares julgadores e palavras afiadas. Sandra não perdia uma chance de me humilhar. Quando seus filhos tiravam notas boas, ela dizia: "Tá vendo, fulano? Isso sim é orgulho. Já você, uma vagabunda sustentada. Quando eu pedia um caderno novo, tá achando que dinheiro dá em árvore?" Se eu chorava: "Quer chorar? Vai pro banheiro. Aqui não é hotel nem drama mexicano." E o marido dela? Silencioso. Mas o olhar... Ele me olhava como se estivesse sempre medindo meu corpo. Eu aprendi a trancar a porta com um balde de roupas sujas à noite. Aos poucos comecei a trabalhar escondido. Limpava quintal de vizinhos, cuidava de uma senhora idosa aos sábados. Juntava moedas. Escondia o dinheiro dentro de um livro velho de geografia. E então, no meu aniversário de 18 anos, quando achei que talvez as coisas fossem mudar, Sandra me chamou na cozinha. Sem nenhum aviso, jogou minha mochila no chão. "Tchau, já tem idade suficiente. Vai viver sua vida. Aqui não é pensão." Ela me expulsou, sem dó, sem lágrimas, com um sorriso de alívio no rosto. Eu saí com o pouco que tinha. A velha mochila, meu uniforme da escola, 3 blusas e o dinheiro escondido no livro. 276,50. Eu dormi 2 dias na rodoviária. Depois,
Uma senhora da igreja onde eu fazia faxina me deixou ficar num quartinho nos fundos. E foi ali, entre paredes mofadas e cheiro de sabão, que a minha vida começou de verdade. Eu arrumei um emprego fixo, entrei no curso noturno e prometi a mim mesma que um dia eu olharia nos olhos da minha tia e devolveria cada gota da dor que ela me fez engolir. Foram anos difíceis, mas eu sobrevivi. Vivi o que muita gente chama de o fundo do poço. Só que eu descobri que até lá embaixo, se você parar de lutar, você afunda. Então eu nadei. Trabalhava como balconista durante o dia, estudava à noite. Com o tempo, troquei a faxina por um emprego em um mercadinho. Depois, virei assistente administrativa. Consegui uma bolsa para uma faculdade particular. Administração. Estudava como se minha vida dependesse daquilo. E dependia. Com 23 anos, fui contratada por uma startup promissora. Em 3 anos, virei coordenadora. Aprendi tudo sobre números, contratos, investimentos. Fiz contatos. Fui promovida. E quando percebi, eu já ganhava mais do que imaginava possível. Com 28, abri minha própria empresa. Com 30, já tinha uma equipe, 2 carros e um apartamento meu. Mas apesar das conquistas, nunca esqueci. Eu não era obcecada pela vingança. Eu não pensava nela todos os dias. Mas ela estava ali, quieta, paciente, esperando a hora certa. E ela veio. Um dia, numa reunião com um investidor de pequeno porte, ele mencionou um projeto social no bairro onde cresci. Disse que uma mulher chamada Sandra estava tentando conseguir patrocínio para abrir uma cooperativa de costura. Na hora, meu sangue gelou. Sandra, a minha tia, a mesma mulher que me chutou como um saco de lixo, agora estava tentando levantar um negócio e precisava de ajuda. Eu disfarcei, sorri, mas por dentro eu já estava planejando. Naquela mesma semana, procurei o projeto. Me apresentei como investidora. Usei um nome fantasia, um cartão de outra empresa do meu grupo. Ela não me reconheceu de primeira. O tempo me mudou. O cabelo, o tom da pele um pouco mais bronzeado, as roupas elegantes, a postura firme. Eu era alguém que ela jamais imaginaria que teria saído daquela lavanderia. E foi ali que minha vingança começou. Sandra me recebeu como se eu fosse uma santa enviada dos céus. Ai, moça, você não sabe o quanto sua ajuda vai ser importante pra gente. As mulheres aqui estão passando fome, tem dias que não tem nem linha pra costurar. Ela dizia, com voz melosa e falsa, me oferecendo café fraco em copo plástico. A cooperativa dela era uma bagunça. Documentação desorganizada, nenhuma noção de gestão, um monte de promessas vazias. Era o tipo de negócio que morria antes de completar 1 ano. E com isso, ela arrastaria dezenas de mulheres carentes com ela. Eu me ofereci como mentora do projeto. Usei outro sobrenome. Mantive a farsa. E aos poucos, fui me infiltrando. Vi de perto o desespero por recursos, os erros grotescos de administração, a forma como ela falava com as outras mulheres, mandando e humilhando como se fosse dona de tudo. Aquela mesma arrogância que me jogou na rua um dia. Comecei a fazer pequenas exigências. Pedi que me mostrasse contas detalhadas. Apresentei relatórios. Alertei sobre irregularidades. Ela tentava esconder os erros, mas eu jogava luz em todos. Até que um dia, num dos encontros, ela olhou bem nos meus olhos. Franziu a testa. Eu te conheço de algum lugar? Sorri com calma. Talvez. Muita gente me conhece de algum lugar. E segui, impassível. Mas por dentro, eu sentia tudo. A raiva contida, o prazer da justiça sendo servida, lentamente. Eu sabia de tudo, do financiamento irregular que ela tentou conseguir usando dados falsos, do desvio de dinheiro da costureira mais velha do grupo, da venda de tecidos doados por ONGs. Tudo documentado. E então, depois de meses de mentoria, eu fiz o que precisava ser feito. Levei as provas à promotoria, não com meu nome verdadeiro, mas como denunciante anônima. Acompanhei à distância o processo se formar. E quando a denúncia foi formalizada e ela recebeu a intimação, ela chorou.
na frente das mesmas mulheres que ela humilhava. Foi aí que ela veio até mim. Me ligou desesperada. Conseguiu meu número por um dos contatos do projeto. Por favor, eu sei que você conhece gente grande. Ajuda a tirar meu nome disso. Eu não sou bandida. Eu só estava tentando ajudar essas mulheres. Eu tô desesperada. A voz dela trêmula, quebrada, implorando. Era quase poético. Mas eu ainda não tinha terminado. A voz dela no telefone tremia. Eu reconheceria aquele choro em qualquer lugar do mundo. Era o mesmo som abafado que ouvi no dia em que minha mãe morreu. Aquele dia, Sandra chorava de um jeito que parecia verdadeiro. Mas talvez fosse só teatro. Talvez já estivesse planejando tudo desde o velório. Eu escutei em silêncio. Ela soluçava. Moça, por favor, pelo amor de Deus. Eu sou mãe. Eu não posso ser presa. Isso vai acabar com a minha família. Ah, a ironia. Quando ela me expulsou, eu também era só uma garota. Não tive para onde correr. Ninguém se importou. Ninguém intercedeu por mim. Respirei fundo. Sandra, eu disse. Ela fez uma pausa. É o meu nome. Não é moça. É Sandra. A voz dela falhou. Como você sabe meu nome? Porque eu já morei na sua casa. Dormi no chão da sua lavanderia. Comi resto de comida. Fui expulsa sem aviso. Sem dó. Silêncio do outro lado. Eu continuei. Você destruiu a infância de uma menina que só tinha perdido a mãe. E agora vem me pedir misericórdia? Não, ela sussurrou. Não pode ser. É você? A voz dela virou um sussurro desesperado. Sou eu, aquela menina que você dizia que não valia nada, que não teria futuro, que você mandou embora no dia do aniversário. Sou eu, e agora sou a pessoa que pode decidir o seu destino. Ela chorou. Chorou como uma criança. Disse que estava arrependida, que tudo o que fez foi por pressão, que estava perdida depois da morte da minha mãe, que nunca quis me fazer mal. Mentira. Tudo mentira. Ela teve muitas chances. Poderia ter recuado. Poderia ter pedido desculpas. Mas só agora, com medo de perder tudo, que lembrava de mim como família. Você quer ajuda, Sandra? Perguntei com frieza. Quero, por favor, qualquer coisa. Então faz o seguinte. Pega o dinheiro que desviou, paga as costureiras que ficaram sem salário, entrega os documentos falsos e assuma o que fez. Isso vai acabar comigo? Ela gritou. Vai mesmo, como você acabou comigo anos atrás. Ela ficou em silêncio. E eu desliguei. Mas não terminei ali. No dia seguinte, fui pessoalmente à cooperativa. Levei cópias dos documentos, imprimi os comprovantes de desvio de verbas, entreguei tudo às próprias mulheres que ela dizia ajudar. Deixei que elas mesmas vissem quem era a mulher que dizia representá-las. A cooperativa se rebelou. As mulheres foram à imprensa local. Em poucos dias, Sandra era manchete de jornal de bairro. Projeto social de costura é investigado por desvio de verba e fraude. Ela me mandou mensagens, implorando. Me bloqueou. Depois desbloqueou só para mandar áudios chorando. Você venceu. Tá feliz agora? Você acabou comigo. Mas a verdade é... Não. Eu não estava feliz. Estava em paz. Porque o que ela me fez nunca seria apagado. Mas pelo menos agora, não estava impune. Algumas semanas depois, recebi uma carta simples, sem remetente. Dentro, havia uma folha dobrada com uma caligrafia trêmula. Eu sei que errei. Sei que nunca vou consertar o que fiz. Mas saber que você venceu, que virou essa mulher forte, talvez seja o castigo mais doloroso para mim. Porque agora eu sei o quanto perdi. Sandra. Guardei a carta. Não por apego, mas para nunca esquecer até onde alguém pode afundar para proteger suas próprias mentiras. Eu não respondi. Não desejei mal. A vingança que me moveu por tanto tempo já não me consumia. Continuei com a vida que construí. Segui ajudando mulheres que, como eu, foram descartadas, desacreditadas. Criei um instituto com parte do lucro da minha empresa. Coloquei o nome da minha mãe, Dona Lúcia.
Hoje, toda vez que vejo uma menina sendo acolhida, vejo a mim mesma. Uma segunda chance que ninguém me deu, mas que eu posso dar para outras. E quanto a Sandra? Ela ainda vive na mesma cidade. Vez ou outra, cruzo com alguém que diz: aquela mulher perdeu tudo, está irreconhecível, vive de favor. Eu apenas sorrio com um silêncio educado, porque no fim das contas, a verdadeira vingança foi mostrar que eu consegui, sem ela, sem ninguém, e com dignidade. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.